Em meio a um calendário extenuante e a uma briga acirrada pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Clube de Regatas do Flamengo inicia sua preparação para 2 desafios cruciais: o confronto válido pela Copa do Brasil diante do Botafogo da Paraíba e, imediatamente em seguida, o clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão. O interstício entre os jogos não permite margem de erro, exigindo planejamento rigoroso e decisões estratégicas. Tanto dentro quanto fora de campo, nos treinos sob o comando do técnico Felipe Luiz, o elenco rubro-negro intensificou o trabalho físico e tático voltado ao embate contra o Belo. Ciente da necessidade de poupar peças-chave para o duelo paralelamente ao ajuste da rotina de treinamentos, o clube confirmou oficialmente a contratação de Jorginho, meia-armador vindo do Arsenal, para reforçar o setor de criação. Segundo o respeitado jornalista Fabrício Romano, atleta recebeu sinal verde do clube inglês e já está formalmente vinculado ao Flamengo para disputar o Mundial de Clubes da FIFA, consolidando a operação como concluída. Este reforço, amplamente festejado pela torcida, busca atenuar justamente a carência na última faixa de campo, identificada pela comissão técnica como ponto vulnerável. Outro capítulo que ganha atenção nos bastidores refere-se à situação de Alcaraz, atualmente no Everton. O contrato do jogador prevê cláusula de compra obrigatória condicionada ao alcance de metas, as quais ainda não foram cumpridas. Desta forma, o Everton tem a liberdade de negociar o atleta. E o interesse rubro-negro permanece ativo, com o empresário do meio-campista previsto para viajar à Inglaterra nesta semana a fim de tentar viabilizar sua aquisição definitiva. No cenário competitivo, o Flamengo ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em 9 rodadas, 4 atrás do líder Palmeiras, que soma 22 pontos. O time aulista destaca-se por sua consistência. 6 vitórias por margem mínima demonstram equilíbrio entre eficiência defensiva, apenas 8 gols sofridos, e pragmatismo ofensivo. Enquanto isso, o Flamengo ostenta o melhor ataque da competição, com 17 gols. Mas evidencia a queda de rendimento nos duelos de maior exigência, tendo marcado apenas um gol nos confrontos contra Internacional, Vasco e Botafogo. O empate sem gols contra o Botafogo no Maracanã escancarou as dificuldades rubro-negras em criar situações claras de gol sem Arrascaeta, Gerson, Pulgar e outras peças que compõem o núcleo duro do meio-campo. A sensação de previsibilidade do sistema ofensivo se intensifica quando o argentino, artilheiro do time no ano com 10 tentos, não atua. A saída de Arrascaeta, referente ao cabeça criativo do elenco, gera lacunas que nem o vistoso entrosamento coletivo consegue suprir. Além das limitações técnicas, o desgaste físico e mental imposto pela sequência de competições evidencia o desafio de administrar um elenco mesmo robusto. Embora o Flamengo conte com um banco formado por atletas de reconhecida qualidade, a alternância de titulares não neutraliza o efeito de cansaço e oscilações de performance. Sintomas comuns diante de um calendário que reúne Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes. Em contrapartida, o Palmeiras, após enfrentar Gil sob o comando de Abel Ferreira e do auxiliar Estevam, reencontrando o padrão competitivo que lhe valeu títulos recentes. A equipe chata, como costuma ser descrita, alicerçou-se na solidez defensiva e em resultados magros, porém eficazes, tornando-se um adversário temido pelas defesas sul-americanas. No âmbito do mercado da bola, surgem rumores de interesse do Flamengo em nomes como Wesley, atualmente no Corinthians, embora o clube tenha se posicionado oficialmente sem negociações em curso. Outro caso emblemático é o do atacante Peterson, revelação da base que coleciona episódios de indisciplina e pode retornar ao ninho do urubu caso o Juventude opte pela devolução de seu passe. Tais especulações apontam para a busca por reforços que agreguem versatilidade e resolvam demandas específicas, sobretudo no setor ofensivo. Entretanto, apesar de limitado fisicamente pela estatura, demonstra intensidade e competitividade no meio-campo. Sua capacidade de brigar por bolas e de estabelecer linhas de passe representa alternativa válida na recomposição tática, ainda que sua análise de impacto fique ofuscada pela ausência concomitante de outros companheiros. Mais amplo que o plantel,
O contexto do futebol brasileiro reflete carência histórica de camisas 10 clássicos. Enquanto a Argentina celebra jovens criativos como Mastantuono, River Plate, Almada, ex-Vélez, Echeverri, Manchester City e Montoro, Vélez, o Brasil sofre para revelar talentos de articulação análogos. O Flamengo, que até recentemente ostentava Arrascaeta como principal recheio criativo, agora busca repor este perfil de meia camisa sem sucesso absoluto até o momento em termos de reposição direta. A 10ª rodada, a diferença de 4 pontos torna-se pressão psicológica para o Flamengo, que não pode permitir ampliação do gap. O empate mantém o status quo. Uma vitória aproxima as equipes. Uma derrota amplia o fosso para 7 pontos. Cenário que, apesar de não ser irrecuperável, complica consideravelmente a gestão da reta final do Brasileirão. Diante de tal conjuntura, o relatório aponta uma série de desafios imediatos. Otimizar o rodízio de peças para preservar o poder criativo, acelerar negociações e reforços pontuais, monitorar a evolução física dos titulares e ajustar detalhadamente a estratégia defensiva para equilibrar protagonismo e segurança. A meta é clara: sustentar a ambição de título nacional sem comprometer as aspirações continentais e mundiais. Em síntese, o Flamengo atravessa um momento de transição entre a euforia pelas recentes conquistas e a necessidade de corrigir rumos num ambiente. A confirmação de Jorginho e a possível chegada de Alcaraz indicam movimentos assertivos em direção à recomposição da força ofensiva e criativa. Entretanto, as ausências de Arrascaeta e demais peças do meio-campo, somadas ao calendário sobrecarregado, impõem cautela e rigor investigativo na tomada de decisões. A trajetória daqui em diante será definida pelo equilíbrio entre investir em contratações cirúrgicas, manter a coesão interna e aprimorar o desempenho coletivo. O clássico contra o Palmeiras aparece como termômetro imediato deste processo e poderá revelar se o Flamengo está apto a sustentar sua ambição no topo ou se necessitará de ajustes mais profundos para retomar a hegemonia no futebol brasileiro e além.